Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Journal Club. Hoje quem vai fazer a apresentação é a Camila Cavalli, que é R3 do Cruz Vermelha. Ela vai falar sobre o manejo da hiperglicemia, sobre o Nice Sugar Trial. Camila, obrigado pela participação, obrigado por ter montado a apresentação. Fica à vontade para começar. Boa noite a todos, eu que agradeço a oportunidade. Meu nome é Camila Cavalli, sou R3 da Medicina de Emergência do Hospital Cruz Vermelha e vamos fazer a apresentação do Nice Sugar Trial, que estuda a hiperglicemia em pacientes críticos. É um estudo de 2019, e o nome dele em inglês é esse aí, eu não vou me arriscar a falar não, tá bom? 2019 não, 2009, bem clássico já. Então, o contexto em que esse estudo se dá é um cenário onde já se sabe que a hiperglicemia é um achado comum entre os pacientes agudamente doentes e que ela é associada a maior morbimortalidade em vários grupos. Existiam ensaios clínicos anteriores e meta-análise e revisões sistemáticas que apresentavam resultados conflitantes entre si. Apesar disso, ainda existia profissionais e instituições recomendando o controle estrito da glicemia em pacientes críticos, apesar das barreiras à difusão desse método, né? Como o risco de hipoglicemia severa, falta de estudos com validação externa, dificuldade de atingir a normoglicemia e a quantidade de recursos necessárias para tratar esses doentes, né, com metas glicêmicas mais severas. E aí, a partir desse contexto, criou-se a pergunta clínica, que é: em pacientes críticos, como o controle estrito da glicemia é comparado ao controle convencional na redução da morbimortalidade em 90 dias? O desenho desse estudo é um ensaio clínico multicêntrico, randomizado, aberto, prospectivo, e faz uma análise a partir da intenção de tratar. Ele foi realizado em 42 centros hospitalares entre Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos e Canadá, sendo que esses centros eram divididos entre 38 hospitais terciários e 4 hospitais comunitários. Uma população de 40.171 pacientes foram triados, desses pacientes, 6.104 foram recrutados para o estudo entre dezembro de 2004 e novembro de 2008. E esses pacientes foram divididos em dois grupos com uma quantidade muito semelhante de participantes. Os critérios de inclusão do estudo foram pacientes adultos, clínicos ou cirúrgicos, com expectativa de necessidade de internação em UTI por 3 dias ou mais. Outro critério importante de inclusão era que o paciente tivesse um catéter arterial, uma PAI ali, que pudesse ser usada para coleta de sangue para as amostras que seriam analisadas, né? Os critérios de exclusão foram pacientes admitidos por cetoacidose diabética ou por estado hiperosmolar hiperglicêmico, pacientes com expectativa de estar comendo dentro de 3 dias de internamento, então, basicamente, entraram no estudo pacientes que estavam recebendo nutrição enteral ou parenteral, com quantidades controladas ali de carboidratos e proteínas. Pacientes com história de hipoglicemia sem retorno ao nível de consciência basal foram também excluídos, e os admitidos por doenças com alto risco de hipoglicemia, como insulinomas ou falência hepática fulminante. Esses pacientes eles foram randomizados com a ajuda de um algoritmo de minimização e era hospedado em um site que fazia a randomização do estudo. Ah, e depois da randomização, esses pacientes ainda eram estratificados entre pacientes clínicos ou cirúrgicos e se eles pertenciam ao grupo das Américas ou da Oceania. Depois da randomização, o tratamento atribuído era informado à equipe assistente e
o tratamento padronizado era administrado como parte da rotina normal da unidade de cuidados intensivos, né? No grupo de controle estrito de glicemia, a meta glicêmica era de 81 a 108 miligramas por decilitro, e do controle convencional, a meta glicêmica era inferior a 180 miligramas por decilitro. Os desfechos que seriam procurados nesse estudo foram como desfecho primário, morte por qualquer causa em 90 dias a partir da randomização. Desfecho secundário, o tempo de sobrevida em 90 dias, morte por causa específica, duração da ventilação mecânica, uso de hemodiálise, internamento em UTI e internação hospitalar. E os desfechos terciários eram morte por qualquer causa em 28 dias a partir da randomização, o lugar da morte, a incidência de nova disfunção orgânica, hemocultura positiva durante o protocolo, transfusão de eritrócitos e volume transfusional. A intervenção ela seria realizada de forma padronizada, com a aferição da glicemia através de dispositivos point of care ou análise gasométrica, ou como parte dos exames de rotina do paciente em as amostras coletadas pelo catéter arterial. A glicemia capilar foi desencorajada nesse estudo. Tá? O controle glicêmico é obtido através da infusão IV de insulina regular em solução salina, sendo que no grupo com controle estrito, ela era iniciada quando a glicose atingia níveis superiores a 108 miligramas por decilitro, titulada de acordo com a glicemia e descontinuada quando a glicose atingia 81 miligramas por decilitro. E no controle convencional, no grupo controle convencional, ela era iniciada quando a glicose atingia níveis superiores a 180 miligramas por decilitro, e retirada quando a glicose atingia 144 miligramas por decilitro. As intervenções elas eram descontinuadas se o paciente estivesse comendo ou estivesse alta da UTI. E se ele retornasse à UTI por qualquer motivo, ela continuava de acordo com o grupo que ele foi randomizado. E depois de 90 dias, era terminado. Perdão. Também em caso de óbito, né? Por motivos óbvios. A avaliação e a coleta de dados também levou em consideração os dados clínicos e demográficos dos pacientes. Então, marcadores de riscos, como a faixa e de severidade de sepse, como o SOFA, e outros critérios clínicos e epidemiológicos foram utilizados na análise dos dados coletados. Tá? Foram registrados também o uso de ventilação mecânica e terapia renal substitutiva, o tipo, o volume da nutrição enteral e parenteral que o paciente recebeu, se houve alguma hemocultura positiva, se houve necessidade de transfusão, o volume da transfusão, quantidade de insulina que foi administrada para cada paciente, a duração do internamento. Essas análises dos desfechos foram pareadas, né? Eu escrevi primárias aqui, mas está errado. Tá? Então, eles foram pareados entre cirúrgico e clínico, diabéticos e não diabéticos, os pacientes vítimas de trauma 48 horas antes do internamento ou sem trauma, com sepse severa ou sem sepse severa, com uso de corticoide-terapia ou sem corticoterapia, e com a parte maior do que 25 ou menor do que 25. E foi considerado um efeito adverso grave a hipoglicemia severa, com uma glicemia abaixo de 40 miligramas por decilitro. Com relação à estatística, o estudo começou com uma meta inicial de atingir 4.000 pacientes e foram realizadas análises estatísticas independentes quando atingiram a meta de 1.500 e 4.000. Só que dentro dessas análises foi observado que o número ideal
para se ter um resultado significativo, teria que ser aumentado, e aí foi optado por aumentar até 6.100, que foi outro número calculado nessas análises estatísticas intermediárias. A análise primária foi feita do desfecho primário foi feito com a utilização de teste quadrado e outros testes estatísticos, dependendo da variável que estava sendo analisada. Então, como resultados, obteve-se que 6.104 pacientes foram selecionados para o estudo. Esses 3.054 foram designados para o grupo que sofreria intervenção, é, a intervenção de controle estrito, e 3.050 foram direcionados para o grupo que faria o controle convencional da glicose, né? 304 pacientes do grupo controle estrito foram, saíram do estudo, grande parte dele por decisão do médico assistente, da equipe assistente, alguns por retirar o consentimento esclarecido que havia sido previamente coletado. E o que chama mais atenção é que no grupo de controle convencional, a maior causa foi a mudança do plano de tratamento para cuidados paliativos. O estudo foi muito bem pareado, os dados analisados foram bem, bem semelhantes à análise populacional, epidemiológica, é, e clínica dos pacientes entre os dois grupos foi muito parecida, então a gente tem idade média muito próxima, a quantidade de indivíduos do sexo masculino e feminino muito próximo, um Apache, né, um score de gravidade muito próximo também, e uma porcentagem muito, muito próxima de pacientes cirúrgicos. É, aqui na esquerda tem a tabela com todos os dados que foram obtidos, dá para ver que são dados muito, muito bem pareados, né? O que chama a atenção para a gente também é que a maior parte dos pacientes foi tratado com tratamento padronizado e a duração média do tratamento também foi muito parecida nos dois grupos. Os resultados obtidos mostravam que os grupos de paciente controle estrito apresentavam maior propensão a receber insulina, que é um pouco óbvio, né? Então, 97% em relação contra 69% do grupo controle convencional, um P menor do que 0,001. E o grupo controle estrito também apresentou maiores doses de insulina por dia, também não é nenhuma surpresa, além de uma propensão a receber tratamento com corticoides, a maior propensão a receber tratamento com corticoides após a randomização. Apesar de parecer uma diferença muito baixa ali, de 2 ponto alguma coisa por cento, é um nível de significância importante ali, tá? A maior parte dos pacientes do grupo controle estrito que receberam corticoides foi para o tratamento do choque séptico. Durante a administração dos protocolos, pôde-se perceber que foi a média da glicemia do grupo controle estrito ficou acima do alvo de, no máximo, 108 miligramas por decilitro, né? Então, é esse gráfico de cima aí. E a moda, o número mais prevalente, né, na, de glicemia desses pacientes foi de 107, que já é muito próximo ao limite superior estabelecido pelo estudo, né? E no caso do controle convencional,
média ficou em torno ali de 140, entre 140 e 150 miligramas por decilitro de glicemia, com uma moda de 142. E os níveis de glicose no grupo controle estrito foram, é, foram extremamente difíceis de serem mantidos dentro das metas, né? E apresentou também um número significativamente maior de episódios de hipoglicemia severa. Foram 206 episódios de hipoglicemia no grupo controle estrito contra 15 do grupo de controle convencional, com odds ratio ali de 14,7 e 95% do intervalo de confiança. É, os resultados obtidos mostraram que em 90 dias houve uma diferença de 2,6% de mortalidade entre os dois grupos, sendo menor no grupo controle convencional, com significância estatística importante. A mortalidade teve um odds ratio de 1,14, com um intervalo de confiança de 95%. O tempo médio de sobrevivência também foi menor no grupo do controle estrito, com um hazard ratio de 1,11, e as causas das mortes foram muito similares em ambos os grupos, com um predomínio discreto de mortes por causas cardiovasculares no grupo controle estrito, mas sem grande significância estatística. Esse gráfico mostra para a gente a diferença de mortalidade em 90 dias, e a gente pode perceber que se a gente vê o intervalo ali até próximo dos 28 dias, não existe grande diferença entre os dois grupos, né? Realmente não se demonstrou a curto prazo nenhum benefício de um grupo, uma estratégia sobre a outra. Também não houve diferença significativa no tempo de internamento, no uso de terapia renal substitutiva, no tempo de ventilação mecânica ou em disfunções orgânicas agregadas. Não houve diferença também na efetividade do tratamento entre os dois grupos, comparando pacientes diabéticos e não diabéticos, nem pacientes com sem sepse, nem com os apaches a maior ou menor do que 25. O que a gente viu ali com significância estatística é um aumento, uma melhora dos pacientes com uso de corticosteroides com o tratamento controle convencional e uma diferença discreta ali também nos pacientes cirúrgicos, também uma melhora importante no tratamento convencional. Os pontos fortes desse estudo ele é um estudo multicêntrico, com muitas instituições envolvidas, divididas em 2 continentes, que fizeram um acompanhamento de longo prazo com desfecho objetivo. E o tratamento e métodos de aferição de glicose completamente padronizados. A análise estatística também foi muito robusta, com aferições e análises independentes no meio do processo, e a maior parte dos pacientes recebeu o tratamento padronizado, quase que a totalidade. E as limitações do estudo é que, primeiro, que os critérios de admissão são subjetivos, você pensar que talvez o paciente vá precisar de 3 dias de internamento na UTI, não vai comer nesse período, é um critério muito subjetivo para você usar no estudo. É um estudo aberto e dificilmente poderia ser cegado porque por limitações técnicas mesmo, é que o paciente precisa saber da glicemia, precisa administrar o tratamento para fazer o controle. E a diferença no uso de corticosteroides pode ter apresentado um papel importante na diferença de mortalidade entre os dois grupos. Por fim, o estudo conclui que uma meta glicêmica de 180 mg por decilitro ou menos apresentou a menor mortalidade em comparação a uma meta de 108 mg por decilitro. O estudo não recomenda um alvo glicêmico menor do que 180 mg por decilitro, porque foi um erro de digitação, gente, tá bom? É isso. Excelente, Camila, muito bom. Gostei bastante da. Espera só um pouquinho que vai abrir aqui o meu CV. Gostei bastante da apresentação. É, Pessoal, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta?
Antes de eu abrir para vocês, eu vou ter que chamar nome por nome, né? Não tem jeito, né? Então vamos lá. R3. Deixa eu ver quem que tem de R3 aqui na listinha. Duílio. Duílio, você quer fazer algum comentário? Como que você maneja a hiperglicemia nos pacientes aí na sala de emergência ou na amarela? Ah, chefe, a gente já tem o costume de seguir esse padrão abaixo de 180 há um bom tempo, né? Então é algo que a gente já vai praticando bastante. O que eu gostei do estudo é que ele já pega e fala quais são as limitações dele de realmente não conseguir ah, cegar plenamente os participantes. E o que é outra coisa que eu fiquei me questionando? A gente viu ali basicamente sobre o uso elevado de insulina, de hipoglicemia nos pacientes. Mas a gente não viu as repercussões disso, porque eu não sei se tem nos apêndices a parte laboratorial de repercussão, porque a gente sabe que paciente com uso excessivo de insulina, ele vai ter, por exemplo, hipocalemia, se vai ter alguma outra repercussão. Tem que avaliar também se o Ok. paciente tinha alguma outra disfunção, alguma outra doença. Vi que nos apêndices eles têm a diferenciação por patologias prévias, mas talvez segregar os grupos um pouco mais de forma mais explorada para ver por comorbidades, porque a gente sabe, foi cirúrgico ou não foi cirúrgico, o paciente com sepse ou não sem sepse, o paciente que usou corticóide não usou, então aí fica muito amplo. E outra coisa que a gente para e pensa, pô, por que que a gente pensa que ele tem um aumento da mortalidade cardiovascular? E por que isso foi considerado uma coisa relevante para, em 90 dias, aumentar a mortalidade? É. Ele até fala que a gente não tem como falar por esse estudo que tem uma correlação bem clara entre o controle estrito, o controle mais, mais convencional, no caso, para a mortalidade específica, que tem que fazer mais pesquisas. Mas por que que isso vai impactar tanto? Também a gente seria algo que a gente teria que explorar um pouco mais em outros estudos. Mas, no geral, é isso. Um estudo muito bom, clássico também. Então, acho que é algo que a gente já usa na nossa rotina. Obrigado, Du. E é isso, assim, eu acho que o legal de trazer esses estudos clássicos é a gente entender o porquê que a gente faz as coisas na medicina envolvendo pacientes críticos, né? E o Nice Sugar, ele mudou o paradigma na medicina intensiva e na medicina de emergência envolvendo esses pacientes. Eu acho que um grande recado que fica do Nice Sugar, deixa eu só ver aqui o que o Guido mandou, pera só um pouquinho, gente, deixa eu... Quer falar, Guido, aqui no microfone? Ó, o Guido mandou a questão também de ter apenas analisado valores absolutos de glicose e não a variabilidade glicêmica como desfecho central. Não analisou hiperglicemia, exato. Beleza, bom treino. É, o Guido tá na academia. E eu acho que o Nice Sugar, então, ele mudou, ele estabeleceu essa meta, então já tem 17 anos que a gente tem o estudo, e até hoje a gente mantém essa meta menor do que 180 para evitar a hipoglicemia. Acho que a maior preocupação na nossa prática, pessoal, não é a hiperglicemia, e sim a hipoglicemia. Acho que esse é o principal mensagem aí do Nice Sugar. O que eu fiquei curioso, Camila, não sei se você vai saber me responder, e eu procurei isso também e eu não achei essa resposta. Por que que no grupo controle eles receberam mais corticoide? Não foi no controle, foi no. Ah, no controle estrito, né? Hum? Eu tava me questionando também, e aí eu fui ver, e eu vi também que o corticoide foi usado mais nos casos de choque séptico, né? E aí eu tava me questionando, e eu fui analisar os outros dados, eu vi que os pacientes de trauma também sofreram um pouco mais no, em relação ao grupo de controle convencional, né? E eu, eu não sei, na minha cabeça faz algum sentido que talvez a hiperglicemia seja um mecanismo de autorregulação do corpo diante de um insulto grave, sabe? E a gente tirar essa, esse mecanismo de autocompensação possível aí, pensando na fisiopatologia do trauma ou do choque, a gente tirar essa hiperglicemia talvez piore a situação dos pacientes e acabe causando mais uma insuficiência adrenal relativa e que acabe levando à necessidade do uso maior de corticosteroides. Mas, assim, tirando da minha cabeça, fontes da minha mente, doutor, realmente não tenho uma explicação.
Não, é plausível, até o que você comentou é Uhum. plausível, mas eu pesquisei a fundo e não achei uma resposta para isso, não. Deixa eu ver quem mais aqui para comentar. Gustavo, tem algum comentário a respeito do estudo, da prática, do dia a dia, como que você maneja hiperglicemia? Oi, estava bloqueado aqui. Bom, primeiro, boa noite para todo mundo. Parabéns, Mila, pela apresentação. Acho que eu vou pela mesma linha do Duílio, assim. Eu acho que quando a gente chega nos serviços já pós Night Sugar, né, e quando isso já está previamente estabelecido, a gente não consegue ter esse termo de comparação de como eram esses pacientes com controle glicêmico, né? É óbvio que se a gente for parar para analisar naquela questão do desfecho de correlação com mortalidade, eu acho até um pouco de superestimar assim o efeito único e exclusivo da hiperglicemia dentro desses contextos. Porque se a gente está falando de paciente crítico, é claro, né, vai ter todo esse desbalanço que a Mila já estava trazendo, né, de que o estresse metabólico vai induzir ali uma resposta simpática, então vai ter uma maior biodisponibilidade de açúcar, então vai tender a hiperglicemia em alguns casos, mas que no final das contas talvez isso seja mais uma resposta secundária, de fato, do que seja um fator primário ali, um pivô importante do processo de mortalidade desses pacientes críticos. Pelo menos, ao meu entender, ali, é óbvio, a gente diminuir essa variável, né, da desglicemia do paciente crítico é melhorar a qualidade assistencial e promover maior chance de resolução do quadro, mas que eu acho que o contrário ele não se faz verdadeiro, assim. Acho que não necessariamente a pessoa vai morrer de desglicemia, porque ele está fazendo 200 de glicemia todos os dias. Salvo a exceção se tiver uma cetose diabética, um estado hiperosmolar hiperglicêmico, eu acho que isso não deveria, ou pelo menos não parece ser um racional fisiológico tão importante assim. Não, é Excelente. o contrário, né? O paciente faz desglicemia porque está morrendo, né? Não está morrendo por causa da desglicemia, né? Exato. Exatamente, eu penso mais ou menos assim. Fala, Duílio. Chefe, eu não lembro se eles falam sobre correções prévias à admissão ou correções prévias à inclusão do paciente, porque tem essa questão que no departamento de emergência a gente começa já a corrigir de forma mais precoce, no APH pode ser de forma mais precoce também. Então tem fatores assim que a gente tem que pensar. Às vezes tem coisas que são feitas no APH, é que pensando Pacientes em que outros países eles tiveram, não. Ei, pode falar. no estudo, os pacientes que tiveram uso de corticoide prévio ao tratamento e uso de hipoglicemia antes do tratamento não entraram no estudo. É, mas hipoglicemia, né? Não o uso de insulina prévia para controle. Ah, não fala nada sobre isso daí. É, pois é, porque vai que ele foi corrigido uma hiperglicemia já no departamento de emergência, vai que foi corrigido em outro momento também. Então, tem mais essas variáveis. Sim, E, claro, outros fatores estressores e tal. Tem questão de pacientes, eles podem ficar hiperglicêmicos por outros motivos, além de dieta, além de diabetes, além de um controle mal feito. A própria disfunção, a gente não fala se tem um paciente que tem alguma neoplasia que pode ser produtora ou que consuma glicose. Então, tem outras variáveis. Então, realmente é uma coisa muito mais complexa do que a gente pode pensar. Mas sabendo que a mortalidade é menor, que tem menos hipoglicemia, acho que deixa o estudo mais seguro pra gente. sim. E o desenho dele é tão bom, né, que não tem muita crítica a se fazer com relação ao estudo, né? Metodologicamente, eu também fui atrás que eu gosto de ficar procurando problemas nos estudos e esse é um dos que é difícil de você achar alguma falha metodológica, assim, realmente é um estudo bem desenhado que mudou a prática na medicina envolvendo pacientes críticos, né? Alguém tem mais algum comentário? Camila, tem algum comentário? Quer falar mais alguma coisa? Não, é realmente um dos melhores estudos que eu já vi. Eu tô pensando aqui no que o Duílio falou, eu não sei se é, a descompensação aguda, a desglicemia aguda, prévia ao tratamento, faz tanta diferença, porque o que a gente vê no paciente crítico é a desglicemia como uma apresentação mais tardia, quando o paciente está piorando mesmo, né? Não sei, eu acho que é um questionamento válido, mas não sei quanto que isso influenciaria, sabe?
mas pensando assim, na minha prática mesmo, né? Uhum. Não sei. Mas é um estudo muito bom. O Pedro colocou aqui do lado o número necessário para prejudicar é de 38, é um número muito, muito baixo. Você tratar 38 pacientes com uma metaglicêmica ridiculamente baixa é, é para causar mal para um. Então, assim, muito, muito perigoso a gente baixar essa glicemia, ser tão agressivo com essa glicemia. Ó, o Guido fez mais um comentário aqui. No trauma por mecanismos adaptativos, temos glicogenólise e gliconeogênese, sim, com redução da produção de insulina e aumento do glucagon como contrarregulador, estimulando hiperglicemia de estresse. Então, essa resposta fisiológica já em si precoce não podem ser o principal objetivo do médico, seguindo a ideia da hipotensão permissiva e hiperglicemia permissiva também, com certeza. Acho que é bem por aí mesmo, Guido. Concordo com você. Menos é mais, né, pessoal? Acho que quanto menos a gente puder intervir. Eu acredito muito que o paciente crítico, grave, ele chega num momento platô que ele se adapta com as alterações metabólicas dele. Então vai ter a hiperglicemia, vai ter a hipotensão. Acho que quanto menos a gente intervir, ficar mexendo ali, melhor para o paciente, né? Óbvio, né? Desde que a gente consiga mantê-lo o mais possível estável, né? Mas é isso, pessoal. Obrigado pela participação. Camila, foi excelente a apresentação, foi muito bom mesmo. Esse estudo é muito bom e gostei de vocês terem participado mais hoje. Eu acho que tá aos pouquinhos, todos estão se soltando mais. Obrigado, pessoal. Obrigado, Camila, mais uma vez e boa noite a todos. Obrigada. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente.